Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos. Sexta-feira, depois da derrota do Fluminense para a LDU, 1-0. Jogo de ida, primeiro jogo que decide a Recopa Sul-Americana de 2024 e o assunto inundou, né? A repercussão está em todo lugar e inundou os canais de YouTube, a imprensa em geral, falando dessa derrota do Fluminense. O assunto principal tem sido a arbitragem, inclusive porque o Fluminense desembarcou no Brasil, no fim da manhã dessa sexta-feira, reclamando muito, né? Abrindo fogo, metralhadoras giratórias, já desde ontem na coletiva, quando o Diniz reclamou do árbitro e o Felipe Melo, de forma muito pesada, chutou o balde, disse: ninguém vai perguntar sobre a arbitragem, não? Vocês vão deixar por isso mesmo, se dirigindo aos jornalistas, né? Demonstrando uma revolta muito grande com a arbitragem. Procedem as reclamações do Fluminense, vou mostrar aqui o lance e vou dar a minha opinião, né? E fazer umas reflexões com vocês. Vamos falar sobre isso aí e sobre o que o Fluminense tem de obrigação no jogo da volta. Primeiro, deixa eu pedir a todo mundo que está comigo aqui, né, para fazer aquilo que já sabe que tem que fazer. Galera, fortalece, deixa o like aí. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Agora estamos nos aproximando dos 10 mil inscritos, canal com apenas 2 semanas. Depende da sua inscrição, do seu like. Muito obrigado a todo mundo que puder me dar uma força nisso aí. Gente, vamos lá, né? Qual é a reclamação principal do Fluminense em relação ao jogo de ontem? O pênalti. O pênalti, cujo VAR, inclusive, chamou a arbitragem para dar uma olhadinha, para conferir na cabine, e foi assim que a coisa aconteceu. Olha só, vou botar na tela para vocês verem a imagem do pênalti, né? Tá dando para a gente ver aí, ó, rodando na imagem da ESPN, momento em que o Germancano, o lançamento do Marcelo, o Germancano recebe, domina muito bem, acho que ele demorou um pouquinho ali para finalizar, tomar a decisão, e aí ele é tocado por cima, né, empurrado no ombro pelo jogador da LDU e também pisado, né, no tornozelo do pé esquerdo. Olha só, acho que dá para ver bem claramente. Então, não tenho muita dúvida de que houve o contato, de que houve a ação faltosa. Olha aí, novamente, ó, pisou embaixo, empurrou em cima. Acho que o empurrão de cima é que causa mais dúvida se há realmente força para derrubar. Isso é uma postagem que você está vendo mais embaixo, do presidente Mário Bittencourt. Tão lamentável quanto o erro absurdo do árbitro em não marcar o pênalti, me deixa estupefato que parte da imprensa, ele faz uma crítica aos jornalistas, esportiva, parte da imprensa esportiva, ignore que, além do empurrão, o Cano tenha sido pisado no pé esquerdo dentro da área. Eu não estou ignorando, estou inclusive citando que o pisão, na minha opinião, é que configura mais claramente a ação faltosa. Foram 2 pênaltis no mesmo lance, um empurrão e um pisão. Bom, isso aí, postagem do Mário Bittencourt, mostrei para vocês o lance, e para dizer a vocês o seguinte: eu acho que houve o pênalti. Eu acho que houve o pênalti. Pelo pisão, e acho até que a ação faltosa em cima, embora o Cano tenha se desequilibrado e também, aparentemente, exagerou um pouco na encenação e se atirou, né? Mas há a ação do jogador empurrar o Cano. Dependendo do replay, isso fica mais claro ou menos claro. Então, eu acho que houve o pênalti. E eu, como todos vocês que estão aí do outro lado, certamente, de ontem para hoje, nós todos conversamos com outras pessoas, né, com amigos, com gente no WhatsApp, lemos reações, e constatei o seguinte: muita gente acha que não houve o pênalti. Não é a maioria entende que houve o pênalti, eu acho que houve o pênalti. Comentaristas de arbitragem, Simon mudou de opinião, né? Primeiro falou que não foi, aí quando viu que ia ter VAR, disse que foi, ok. PC Oliveira disse que foi, mas conheço bastante gente, né, que é a minoria, mas bastante gente, dizendo: olha, não foi tão claro assim. Inclusive tricolores, basta olhar minha live de ontem aqui, né? E gente que continua mandando mensagem nas minhas redes sociais, no YouTube, tricolores falando: não foi nada, ele forçou, foi, mas não foi tanto assim, foi, mas não justifica a atuação. Então, minha opinião é mais ou menos parecida com essa. Mas antes, deixa eu olhar o que disse o Felipe Melo na volta para casa, no desembarque do Fluminense, agora há pouco, né? No fim da manhã, no Galeão. Dá uma olhadinha aí nas palavras do Felipe Melo. Vamos ver? Aqui, né? Mais uma final de campeonato. Venho aqui dar os parabéns à Federação Carioca, né, que fez a gentileza de nos colocar clássicos em meio a decisões, né? E ninguém fala absolutamente nada, né? Gente, primeira coisa, tá? Só um adendo aí. O Flamengo, ano passado, jogou decisão de Recopa, e entre os 2 jogos teve um clássico contra o Botafogo, e o clássico aconteceu. Então, a gente precisa ser justo e claro em relação a esses procedimentos. Poderia não ter acontecido ano passado, seria justo o Flamengo não jogar entre os 2 jogos,
E esse ano seria justo não ter o Fla-Flu. Estou de acordo com o Felipe Melo. Mas o Fluminense não é o primeiro a passar por isso. Vamos embora. Então, foi só um joguinho aí na altitude, 6 horinhas de voo. No jogo de domingo, 4 horas da tarde. Penso que, se fosse ao contrário, não teria jogo. Cabe até discussão quanto isso aí para os programas de televisão, os programas televisivos aí, né, esportivos. Será que fariam isso com outras equipes também ou só com o Fluminense? Fizeram já. Clássico contra, não canso de dizer, o Flamengo, um dos maiores times do nosso continente. Muito forte, se reforçou ainda mais, né? Então é sempre uma decisão à parte. Com pouco tempo de descanso, como é que vocês vão lidar com isso agora, pensando, é claro, nesse... As imagens são do GE, tá, gente? Da Globo. Preciso dormir. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. E o jogo? O sono é trabalho também, sabe? Faz parte do trabalho. Vou fazer uma sauninha em casa agora, gelo. Vou ver se eu dou uma descansada. À noite eu vou sair para namorar um pouquinho, que eu preciso. Desde segunda-feira, né, que a gente está fora, preciso namorar também. Isso tudo é trabalho. Com certeza. E quinta-feira que vem, então, para esse jogo de volta, depois de toda a polêmica que rolou aqui? A polêmica foi da situação com os hábitos, né? Os atletas rivais não tem nada a ver com o que aconteceu. Eles fizeram o trabalho deles, são profissionais também. Mas da mesma forma que eles nos criaram dificuldades jogando em casa, nós também temos totais condições de criar dificuldades e poder sair daqui com resultado positivo. Bom, achei que no fim aí, né, o Felipe Melo, em relação à arbitragem, já deu uma recuada. Ele ontem falou em má intenção, falou que não foi erro, né, insinuou que houve má fé do árbitro. Ele deu uma recuada, tirou o pé e no fim falou, não, eles são profissionais, fizeram o trabalho deles, e da mesma forma que a LDU dificultou lá, o Fluminense também pode dificultar no Maracanã, enfim. Acho que ele deu uma revisada no que ele estava pensando em relação à arbitragem. A minha posição, gente, é a seguinte, para mim, houve o pênalti no Germancano, houve o pênalti. É claríssimo? Não é claríssimo. E quem está me assistindo aqui, se for minimamente honesto, né, se não for extremamente clubista, sabe do que eu estou falando. Né? Não é um pênalti indiscutível. Não é um pênalti discutível. Acho que houve o pênalti, mas não considero um absurdo a não marcação. Está muito claro, acho que é muito fácil de entender. Não é um absurdo a não marcação. Agora, se ele marca, o pênalti que aconteceu, né, que não é tão claríssimo assim, mas é pênalti para mim e para muita gente, ele teria que expulsar o jogador. Então, interfere no andamento do jogo, interfere no placar? Claro que sim. A gente tem que reconhecer isso. A gente tem que reconhecer que é um erro que interfere no jogo. Isso posto, o que não dá para a gente considerar normal é que apenas isso seja tratado como muito relevante pelo Fernando Diniz, pelos jogadores do Fluminense e por uma parte da torcida. Gente, o Fluminense fez um jogo ruim. Ele estava na altitude. Ok, é outro atenuante. Além desse erro do juiz no pênalti, existe o atenuante da altitude, concordo. Mas isso não justifica a atuação tão ruim assim. Ninguém nunca ganhou da LDU na altitude. É mentira. 5 times brasileiros já ganharam e nem tantos assim jogaram. Ou seja, quase todo mundo já ganhou. Se você olhar a coisa meio resumidamente, se 5 times brasileiros já ganharam da LDU lá, e não foram tantos assim que enfrentaram a LDU, muita gente já ganhou. Aliás, o Flamengo ganhou não tem tanto tempo assim. Quer ver? E não foi nem com números baixos. Não foi por acaso que o Flamengo ganhou, não. Vou mostrar para vocês muito rapidamente os números da vitória do Flamengo recente sobre a LDU lá, tá? Porque muita gente não lembra, eu mesmo não lembrava. Tive que olhar. Olha aqui, o Flamengo ganhou de 3-2 em 2021, apenas menos de 3 anos atrás. 3-2 lá, pela fase de grupos da Libertadores, tinha empatado no Maracanã e ganhou lá. Estatísticas, a LDU chutou 17, ontem chutou 26, 27. O Flamengo chutou 10 vezes lá, quase o dobro do Fluminense, que ontem chutou 6, sendo 2 no fim do jogo, tinha chutado só 4, até tomar o gol. Aí o Flamengo chutou 10, o Fluminense ontem chutou 4, 5, 6. Chutes na direção certa, Flamengo 5, LDU 3, posse de bola, o Flamengo não teve tanta posse, teve menos até, mas ganhou o jogo 3-2. Então, gente, só para ilustrar e para dizer para vocês o seguinte, 5 times brasileiros já ganharam da LDU lá. Então, esse negócio de achar super normal perder, perdeu de pouco, tá ótimo, não reclama. Gente, mudou o patamar. Tem que ser um pouquinho mais exigente. O Flamengo já ganhou lá, o Corinthians já ganhou lá, o Cruzeiro já ganhou lá, o Sport Recife já ganhou lá, tá? E o Santos já ganhou lá. São 5 times, lembrei de cabeça aqui os 5. Esses 5 já ganharam da LDU lá.
sem nenhum grande problema. O Sport, inclusive, quando venceu o Sport Recife, virou em cima da LDU lá. Então tem que parar com esse negócio de comprar esse discurso de que é impossível jogar na altitude. Ainda mais uma altitude de 2.750 metros. Não estamos falando de Bolívia, de quase 4.000 metros de altitude. São 2.750. Eu já estive lá 3 vezes. Né? Eu não sou jogador de futebol, mas estive lá dentro do campo. Também andei, também tive que correr, também tive que, né, fazer o meu trabalho. Não é esse troço todo. Não é impossível jogar lá. Vários times ganharam lá. Então, aceitar como uma explicação simplista e satisfatória de que foi o juiz, é impossível jogar na altitude, ainda bem que perdeu de pouco. Eu não vou por aí, não. Vocês me desculpem. Eu reconheço que houve um erro do árbitro, e na minha opinião, houve esse erro. Na opinião de outras pessoas, não houve, mas reconheço, acho que impactou, sim. Reconheço o direito do Felipe Melo de criticar quem não está levando em conta a altitude ou não está levando em conta o erro do juiz. Acho que é legítimo ele criticar isso. O Diniz. Acho legítimo que o presidente também questione, né, se os jornalistas deveriam questionar isso ou aquilo, mas é o trabalho dos jornalistas. Né? Assim como eles também, como nós criticamos quando é necessário ou quando achamos justo alguma atitude do presidente, ele tem todo o direito de se manifestar. Vivemos ainda numa democracia, né? Até onde eu sei. Então, todo mundo pode se manifestar sem ofensa, né? sem causar danos à imagem de ninguém, danos de ofensa pessoal. Então, está todo mundo no seu direito. E eu estou no meu direito de opinar aqui novamente. O Fluminense, sim, foi prejudicado, mas eu acho que isso não é o mais importante que aconteceu no jogo entre a LDU e Fluminense. O mais importante é que o time titular, mais uma vez, não jogou bem, né? Preocupa para o jogo da volta. O excesso de veteranos preocupa para o jogo da volta. E eu espero que no jogo entre Fluminense e LDU, quinta-feira que vem no Maracanã, o Diniz tenha, digamos assim, a sorte de não ter o Marcelo. O Marcelo, acho que não deve ter condições de jogar. Não vai jogar o Fla-Flu, não deve jogar a semana que vem, na minha opinião, não deve estar inteiro. E aí tomara que ele possa começar com o Diogo Barbosa. E eu espero que o Diniz tenha a sabedoria, não creio muito nisso, mas espero que ele tenha a sabedoria de não começar o jogo com o Keno, e sim com o John Kennedy, que vai ser um jogador muito mais presente, com muito mais velocidade, com muito mais senso de velocidade, de ser um jogador realmente insinuante e ameaçador para a defesa da LDU. Então, espero que ele comece com o John Kennedy. E não vou falar do principal, né? Aliás, vou falar muito rapidamente. Ganso. O Ganso é um titular tão importante assim, tão imexível. E qual é o mistério que cerca a titularidade cativa do Ganso? Alguém aí acha que o Ganso hoje é mais jogador do que o Renato Augusto? Eu não acho. Então, meu time ideal semana que vem teria o Diogo Barbosa na lateral, teria Renato Augusto no lugar do Paulo Henrique Ganso e teria John Kennedy no lugar do Keno na ponta. Quero saber a opinião de vocês sobre essa escalação e sobre o que eu falei aqui em relação à arbitragem. Tá bom? Deixa o comentário, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu.